Deixa eu avisar aqui a turma. Aqui. Boa noite, boa noite. Vamos começar a nossa live. Vamos falar sobre gestão. Importante aí participação de todos. Deixa eu avisar aqui a turma que a gente está ao vivo aqui no Instagram. Boa noite, boa noite. Vai deixando já o nome, a cidade que vocês estão falando por aí. Comenta também se você já está na gestão, se ainda não. As principais dificuldades, tudo isso é importante para a gente já poder conversar, entregar o melhor conteúdo, aí, a melhor informação que possa ajudar de verdade aí a tua jornada, a sua jornada na gestão. Beleza? Então tá bem. Vamos aguardar aqui um minutinho que o povo está chegando. Deixa eu ver aqui. Maringá, Paraná. Maringá eu ainda não conheço, essa cidade ainda não conheço. Mas sei que é uma cidade muito boa, né? Uma cidade muito boa para se morar, para se viver, para trabalhar também, né? Boa noite, boa noite. Então, já vamos aí comentando se vocês... Cidade, né? Nome, cidade que vocês estão falando e momento de vocês aí. Se vocês já estão na gestão, se estão começando agora. E como é que está esse momento de vocês aí, né? Sou gerente de produção e não saio do operacional. Ixi, isso é uma situação muito recorrente na gestão, muito recorrente, aquele famoso círculo vicioso, né? Eduardo, como é que tá o amigo aí? Saudade, querido. Faz tempo que a gente não conversa. Bom, gente, vamos lá então. Vamos começando por aqui. E eu já vou comentar sobre o tema aqui, que eu acredito que seja Paloma, né? Paloma seja um nome dela, que comentou que é gerente de produção e não consegue sair do operacional. Então nós vamos falar sobre isso também, porque eu acho que isso pode ajudar não só a ela, mas como também outras pessoas que estejam na mesma situação. Bom, importante dizer que quem trabalha na gestão normalmente conduz os seus processos, as suas atividades, a sua forma de condução, normalmente ela é muito condicionada à forma como você chegou até aí. Então, se você é uma pessoa que vinha do operacional, que trabalhou sempre na operação, e essa é a realidade da ampla maioria das pessoas, a pessoa começa no operacional de uma empresa e depois ela vai progredindo, vai evoluindo até chegar num cargo de gestão, né? E a gente sabe que isso deixa algumas marcas na gestão. Então é importante que a gente reconheça isso para poder tratar da melhor maneira, para que você evite cometer os mesmos erros, evite cometer erros que possam fazer com que você perca a sua saúde, por exemplo, né? Porque eventualmente a gente entra tanto no operacional, a gente fica tão vinculado à operação que você começa a não ter tempo para mais nada, sente a pressão, sente o estresse da rotina da gestão e aí você pode eventualmente até ficar doente. Então,
para a gente evitar isso, é importante que a gente quebre alguns elos, quebre alguns vícios, algumas rotinas, algumas atitudes que nos fazem manter, né? Faz com que a gente fique preso ali ao operacional. Então nós vamos falar sobre isso. Inclusive o tema de hoje ele é muito vinculado. Ele tem uma vinculação bastante grande com isso, né? Com essa questão da gente não conseguir sair do operacional em alguns momentos. Primeiro ponto assim que eu acho que é importante a gente esclarecer é que durante muito tempo a gente ouviu falar que a liderança, que a gestão tem que ser o exemplo em absolutamente tudo. Né? Muito provavelmente você já deve ter ouvido isso. Olha, você tem que ser o exemplo. As suas atitudes, o seu comportamento, a sua fala, tudo que você faz, você tem que ser o exemplo. E não está totalmente errado. Não está totalmente errado. A questão é como que você interpreta esse ponto, né? Como ser o exemplo para as pessoas. Porque seu exemplo pode ser simplesmente você falar algo, ter um discurso e agir da forma como você falou. E agir da forma como é o seu discurso. O discurso e a prática, né? Esse alinhamento ele precisa existir. Você não pode falar uma coisa e fazer outra. Então, nesse ponto você tem que ser o exemplo. Você tem que ser o exemplo na ponderação de questões éticas, né? Integridade, né? Honestidade, tudo isso você tem que ser o exemplo. Isso não tem pessoa com meio desvio de caráter, né? Ou a pessoa tem um caráter, ou a pessoa não tem caráter. Ou a pessoa é ética, ou ela não é ética. Ou ela é honesta, ou não é honesta. Não existe meio termo nisso. Ou é, ou não é. Então, nesse ponto, você também tem que ser o exemplo. E acontece que a gente vai se cobrando o tempo todo para que a gente seja sempre o exemplo em absolutamente tudo. E isso faz com que a gente comece a não se permitir errar. A gente não se permite em muitos momentos ficar triste. A gente não se permite ficar chateado, ficar aborrecido, ficar com raiva em algum momento. Você é um ser humano. Se você quer ser o melhor exemplo, seja o melhor exemplo de ser humano. É isso que eu acredito que a gestão precisa ser. Sempre o melhor exemplo de ser humano. E ser humano significa, em algum momento, você ficar triste, você pedir desculpa quando erra, você errar, você vai errar. Todo mundo erra, você não é diferente dos outros. Então você vai errar. Então, mas quando erra, peça desculpa. Quando você ficar chateado, peça um momento. Pessoal, me desculpa, eu não estou bem hoje, eu vou pedir um momento para vocês aí para refletir um pouquinho mais aqui, porque eu não estou legal. Fala que você não está legal. Fala que você não está bem. Você não é um super-herói ou uma super-heroína. É um ser humano. Então, entender isso é o primeiro ponto de partida. Que à medida que você começa a compreender isso, você começa a entender que como gestor ou como gestora, você não é melhor do que os outros. Você não é uma pessoa que está acima dos outros. E essa coisa de ter o organograma, né, com as linhas muito bem definidas, onde tem o nível hierárquico ali, tem a pessoa acima, outras duas pessoas abaixo e tal. Então, essas linhas do organograma, em algum momento elas nos prejudicaram também. Por quê? Porque a gente acha em algum momento que é superior aos outros. A gestão é um negócio que faz massagem no nosso ego. Porque a gente se sente poderoso, né? Porque você vê ali algumas pessoas, ou um conjunto de pessoas pedindo a sua opinião, querendo te agradar. Tudo isso faz massagem no nosso ego. E a gente tende a gostar disso. Gostar dessa coisa, desse orgulho que está presente em todos nós. Acontece que isso para a gestão é ruim. Porque toda vez que você começa a se colocar nessa posição de ser o gestor, o exemplo, o melhor ou a melhor, estar no pedestal, sendo agraciado, elogiado, referenciado por outras pessoas, quando você está nessa posição,
Isso faz com que o seu ego infle, seu orgulho passa a ser muito grande. E isso não fiquem pensando que isso só acontece com outras pessoas, porque isso acontece com todos nós. Com todo mundo que está na gestão, em algum momento, sente esse orgulho, sente esse ego inflado. É normal. A questão é que você precisa controlar isso. Por que você precisa controlar isso? Porque a gestão não é sobre você, gestor. Sobre você, gestora. A gestão você é uma parte, você é uma peça importante nesta organização. Você é a pessoa que vai ajudar, que vai dar suporte, que vai controlar em alguns momentos, que vai cobrar em alguns momentos. Você tem uma função, uma responsabilidade grande sobre as suas mãos. Mas você não é a pessoa melhor do que os outros. Você não é a peça principal, como todo mundo diz. Não é, não. Porque se você se coloca dessa maneira, o time não engaja. E o time não engajando, as pessoas começam a deixar você se arrebentar. Porque elas não estão engajadas com você. Elas não estão trabalhando por você. O contrário é o que funciona bem. Quando você percebe que a gestão é menos sobre você e mais sobre os outros, sobre os seus liderados, sobre as pessoas que fazem parte do time, você começa a se colocar no seu lugar. E isso não significa que você precisa se menosprezar, que você precisa se humilhar. Isso é diferente. Uma postura de serviço é diferente de uma postura de serviçal. A postura de serviço é a postura onde você dá o suporte, você presta serviço para as pessoas que fazem parte do seu time. E dessa maneira, prestando suporte, apoiando o seu time, as pessoas vão engajar mais com você. Vão perceber que você não está ali para querer aparecer mais que os outros, né? Porque, vamos pegar um exemplo prático, tá? Exemplo prático de gestor que gosta de se mostrar mais do que os outros. Vai lá, um profissional que faz parte da sua equipe, ele vai lá e faz um trabalho incrível. Ele vai lá e faz um trabalho, um relatório maravilhoso. Fez um relatório espetacular, com dados surpreendentes, muito bem elaborado, com cores impactantes, com um texto muito bem feito, muito bem construído. Então o relatório está incrível, está impecável. O gestor pega o relatório, produzido pela equipe, por um membro da equipe. O gestor pega o relatório e apresenta para a diretoria como sendo o relatório, sendo o seu relatório, o relatório dessa pessoa, né, que está ali. Olha, se coloca no lugar da pessoa que fez o relatório. A pessoa deu fez o melhor. O mínimo que ela espera é um reconhecimento disso. E pode ser que a pessoa não tenha, em algum momento, a oportunidade de estar presente para apresentar isso. Mas certamente ela ficaria muito feliz mesmo que não fosse ela para apresentar. O ideal seria ela mesma apresentar o trabalho que ela fez. Mas se ela não puder estar na reunião, porque é uma reunião de diretoria, uma reunião de gerência, uma reunião, seja lá o que for, e a pessoa não pode estar presente, o importante é você dar o crédito. Quando o gestor dá o crédito para quem é de verdade, para quem fez o trabalho de verdade, isso faz com que as pessoas engajem mais, porque a pessoa percebe, olha só, meu gestor, a minha gestora, poderia ter ficado com os créditos para ele ou para ela, mas preferiu dar os créditos para mim, que foi eu realmente que fiz o trabalho. Como que você se sentiria nessa condição? Bem, né? Bem, porque isso é um reconhecimento da gestão ao seu trabalho. Agora, você vai lá e faz um melhor trabalho e não recebe um crédito, nada. A gente trabalha por dinheiro, sim, mas a gente adora um elogio. A gente adora receber os créditos. Vocês não gostam aí? Eu adoro receber o crédito por algo que eu fiz e que fiz bem feito. Assim como eu gostaria de saber também aquilo que eu não fiz da melhor maneira. Então, é sobre isso que a gente está falando, é sobre o gestor se colocar como parte do processo, como sendo a pessoa que dá o suporte, que conduz, que organiza, que ajuda, não como sendo a peça principal. Isso é interessante. E aí tem algumas pessoas que começam a entender a gestão de uma maneira errada, uma maneira equivocada. Então
Então tem gente que acha que é sobre si, que é sobre o gestor. Então vai lá e toma a frente de tudo, né? E quer saber de absolutamente tudo, e quer controlar absolutamente tudo, e quer que tudo passe pela sua decisão, centraliza demais, fica envolvido demais em alguns aspectos e acaba não conseguindo confiar na equipe. Então, quando a gente fala de um gestor que está muito vinculado ao operacional, podem ser uma série de coisas, tá? Podem ser uma série de coisas. Vou citar algumas delas. Pode ser que a equipe não tenha construído maturidade suficiente para trabalhar de forma autônoma e responsável para que o gestor possa se libertar ou se liberar de alguns processos. Pode ser que o gestor não consiga confiar na equipe justamente por isso, ou simplesmente porque o gestor já passou por algumas dificuldades no passado e não consegue delegar. Pode ser que as pessoas não tenham recebido o treinamento adequado, os processos não estejam muito bem definidos, e isso faz com que o gestor tenha que ficar apagando incêndio o tempo todo. Pode ser uma série de coisas, como eu falei aqui. Agora, tem alguns pontos que eles são fundamentais. Quando você, e aí vamos partir desse que é o principal, tá? Que é o gestor reconhecer qual é o seu papel. O papel do gestor é justamente o que eu falei anteriormente, dar suporte, ajudar, delegar, mas ele também é um papel de cobrar, de dar orientação, de puxar a orelha quando é preciso. Só que tudo isso é possível de se fazer de uma forma mais leve. Você não precisa fazer isso de uma forma abrupta, dar bronca nas pessoas. Isso eu nunca gostei, não acho que seja o caminho. Prefiro sempre o caminho da leveza. E ainda assim eu consigo falar para as pessoas aquilo que está indo bem e aquilo que não está. Porque isso é rotina, né? Se você consegue colocar as pessoas numa rotina de feedback, de apresentar para elas o que está indo bem e o que não está indo bem, você pode falar de uma forma mais leve possível. Você pode falar de uma forma tranquila, que as pessoas vão reconhecer e vão perceber. Então você não precisa brigar com as pessoas. Você pode, inclusive, chamar a atenção de alguém sem precisar elevar o seu tom de voz, sem precisar brigar. Eu tenho uma mentorada que ela, no primeiro encontro, assim, primeiro momento que a gente conversou, ela me disse o seguinte: Paulo, minha maior dificuldade é que eu não sei como eu vou cobrar as pessoas. Eu não sei como que eu vou fazer com que as pessoas percebam que elas precisam entregar mais. Beleza? Aí a gente começou a conversar, falamos sobre indicadores, sobre a estrutura de gestão, que é importante, né? Antes de você avaliar essa questão comportamental e de perfil de gestão e liderança. A gente falou então sobre estrutura de gestão. Mas no passo seguinte, a gente começou a falar justamente sobre isso, né? Sobre como que você pode cobrar alguém sem que a pessoa fique chateada com você, ou fique, não chateada, mas sem que você precise se sentir mal com isso. Porque eventualmente a pessoa pode ficar chateada. Mas você não quer ser a pessoa, o chefe chato, ou a chefe chata, né? Que fica cobrando, que fica no pé. Você não quer fazer esse papel. Eu nunca gostei. Eu sei que tem gente que gosta de ser o gestor autoritário, né? Aquela pessoa que manda, os outros obedecem e tal. Eu não gosto desse papel. Eu prefiro construir times e construir equipes que trabalhem de forma autônoma e que dependam cada vez menos de mim como gestor. Quanto menos a equipe depende de mim, maior é o meu sucesso como gestor. Você concorda com isso? Você concorda com essa afirmação? Eu acredito nesse modelo onde quanto menos a equipe precisa de mim, melhor eu me sinto como gestor. Por quê? Porque significa que as pessoas estão bem orientadas, que as pessoas estão bem treinadas, que elas se sentem engajadas, motivadas, felizes, fazendo aquilo que se propuseram a fazer. Não é só sobre ganhar dinheiro, a gente está falando sobre ter time que engaja mesmo, que entrega, que produz, que faz o seu melhor. E para você construir isso, o principal é você reconhecer e entender o seu lugar. Entender o seu lugar como gestor. Que não é menos do que os outros.
Você é uma parte do processo, você é uma engrenagem, você é alguém que está ali para dar a sua parcela de contribuição para fazer daquele time um time melhor, para fazer daquele ambiente um ambiente melhor. E aí, conversando com essa mentorada, eu disse a ela, como é que você costuma agir quando as pessoas te perguntam alguma coisa? Quando o teu time está com um problema e eles vêm te perguntar alguma coisa, o que você faz? Não sabe, Paulo, eu procuro analisar bem e respondo o que eu faria, né? O que eu faço, o que eu não faço numa determinada situação. Isso é bem característico de quem veio do operacional, que conhece a realidade, que conhece aquele ambiente, que conhece os problemas. Então, muito provavelmente, quando você vem do operacional, você sabe onde que as coisas acontecem, né? Você sabe que a máquina vai ter um problema naquele parafusinho lá. Aí a pessoa vem e te pergunta algo, você já diz, não, mexe naquele parafuso, faz isso que você vai ver que vai resolver. Só que a tendência disso é que o gestor se coloque nessa posição justamente de alguém que está acima dos outros. Que é a pessoa que tem as respostas para tudo. É a pessoa que é ela. Essa pessoa está acima dos outros, né? Então, o gestor que começa a provocar o time com perguntas inteligentes, essa é a pessoa que vai construir um time autônomo e responsável. Porque se as pessoas, em qualquer dificuldade, procuram um gestor para ter uma resposta, significa que estão dependentes. E equipe independente é equipe fraca. Equipe fraca sobrecarrega o gestor. Por quê? Porque você o tempo todo tem que estar respondendo. O tempo todo tem que estar dizendo, faz isso, faz aquilo. Já mandou o e-mail, já mandou não sei o quê, já fez o relatório, já não sei o quê, já isso, já aquilo. Isso sobrecarrega demais. Demais. Isso faz com que você perca tempo na gestão. Agora, se você, por outro lado, começa a... Olha só, o que vocês já fizeram? O que vocês já tentaram? Então, as perguntas são sempre a melhor alternativa. Só que ela leva mais tempo. Então, logo no início, quando você quer mudar o jogo para sair do operacional, para ter um time que engaja, que produz, que encontra as melhores soluções, você vai levar mais tempo. Por quê? Porque ao contrário de dar resposta rápida e resolver o problema de pronto, você precisa pensar uma pergunta e você precisa questionar as pessoas sobre isso. Vamos pensar uma outra estrutura de perguntas, tá? Para mim, a gestão é saber fazer as melhores perguntas. Não é sobre encontrar as melhores respostas. Para mim, fazer a gestão é saber elaborar boas perguntas. Quer ver uma coisa? Feedback. Você vai dar um feedback para alguém. O que as pessoas costumam dizer? A técnica do feedback a primeira técnica do feedback, vamos falar, feedback sanduíche, né? Vocês já viram falar nessa técnica, né? Quem conhece a técnica do feedback sanduíche? Essa técnica ficou amplamente conhecida, né? Quem conhece aí? Técnica de feedback sanduíche. Essa é uma técnica que tem bastante tempo, né? Acho que todo mundo já conhece ela. Que é a técnica onde tem pão e o recheio, né? Então você tem 2 pães e tem o recheio, né? Então você tem aqui o pão é o elogio, né? E o recheio é o que você efetivamente quer entregar de feedback, né? Então você utiliza a técnica do sanduíche que é mais ou menos assim. Você começa elogiando a pessoa, dizendo, você é um funcionário muito bom, você costuma chegar no horário, você é uma pessoa comprometida, você é uma pessoa engajada e tudo mais. Constrói alguns elogios. Tem que ser verdadeiros, né? Obviamente. E aí depois você vem com o feedback, aquilo que você quer entregar de fato. Então você entrega o feedback, a técnica é essa, né? Você entrega ali, contudo, e preciso te dizer que você não está agindo da melhor maneira diante dos teus colegas. Você está tendo um comportamento que não é muito legal. Aí você fala o feedback. E depois você volta a elogiar com outro pão, né? Mas como eu sei que você é uma pessoa engajada, eu sei que você vai corrigir isso e todo mundo vai ficar feliz. Estou aqui simplificando a técnica do feedback e essa técnica de sanduíche. Eu particularmente não gosto da técnica sanduíche. Vou dizer por quê. Porque as pessoas acostumam com isso e sabem que você dá feedback dessa maneira, que
que é uma maneira muito simplória. E o que acontece? Quando você começa a elogiar, o que as pessoas fazem? E lá vem bronca. Já vai me xingar de novo. O que foi que eu fiz de errado? Essa técnica sanduíche é o tipo do passar pano, né? Você passa um paninho antes, depois dá uma porrada e depois volta a passar um paninho de novo na pessoa. Então eu não gosto particularmente dessa técnica, porque eu acho ela pouco efetiva. Ela, para ser rápida, ela realmente é boa. Se você quiser dar um feedback rápido, ela é boa. Mas eu não acho ela, no longo prazo, ela não é uma técnica boa. Mas existem outras técnicas. Tem o feedback estruturado, você tem o feed forward, né? Que é diferente do feedback. O feed forward é um feedback olhando para o futuro. É quando você pega exemplos do passado e projeta o futuro. O que isso faz? Qual é a diferença de um e de outro? É que o feed forward, você para de ficar pisando na pessoa com um erro que já foi cometido. A pessoa já sabe que errou. Então algumas pessoas você não precisa ficar pisando mais naquele erro que ela cometeu, porque só vai machucar, isso só vai desmotivar, isso só vai fazer com que a pessoa fique com a autoestima baixa. Então ele olha para o futuro, dizendo assim, beleza, numa situação como essa, você precisa agir de uma maneira melhor no futuro. Só que o que todas essas técnicas elas não entregam é a sua capacidade de fazer boas perguntas. Por quê? Porque todas as técnicas que se fala de feedback é sobre o gestor falando, se posicionando e dizendo, ó, é isso, é aquilo, aquilo outro. A técnica do feedback estruturado, você fala, descreve, né, a situação sem julgamento, depois você fala como que você se sentiu como gestor naquela situação, quais são os impactos daquilo que foi descrito, né, quais são os possíveis impactos e faz novas combinações. Feedback estruturado, resumidamente, é isso. Então, é um passo a passo, é um detalhe, né? É uma estrutura de feedback que te ajuda a pensar e a planejar o que você vai dizer na hora de dar um feedback para alguém. Então, a gente está falando de feedback de correção, que é o mais difícil, né? Da gente conduzir com as pessoas. Porque normalmente pode gerar um atrito, pode desmotivar, pode gerar um desgaste. Mas existe técnica para isso, né? Então, tem uma técnica bem estruturada. Agora, a melhor técnica que eu entendo é usar essas... como eu falei, sanduíche eu não curto muito, acho que ela no longo prazo não é muito boa, mas ou feedback estruturado ou feed forward são as técnicas que eu mais gosto. Mas eu procuro sempre conduzir não com afirmações, mas sim com perguntas. Vamos lá. Qual a diferença? Eu posso fazer o seguinte, eu posso simplesmente chegar para a pessoa. Vamos pensar numa situação que 2 colegas discutiram no trabalho. Discutiram nas estações de trabalho ali, quase saíram nas vias de fato. Vamos pensar um caso como esse, tá? Você chama uma das pessoas para conversar e aí você, no feedback estruturado, o que você faria? Você descreve a situação sem julgar. O que é o sem julgar? Você não pode dizer, você foi mal educado, estou julgando. Então você não pode fazer isso. Você tem que descrever, percebi que vocês elevaram o tom de voz. Isso, eu estou descrevendo a situação, sem julgamento. Então, se você traz um julgamento, por que você não pode julgar? Porque quando você traz um julgamento para a sua fala, a pessoa se fecha. Porque você está... É como se você estivesse agredindo a pessoa. Então, para que você não tenha um bloqueio na comunicação, você precisa descrever a situação sem julgamento, para evitar que a pessoa se feche, para que ela receba bem o feedback. Muito bem. Então você vai descrevendo, então eu percebi que vocês elevaram o tom, eu percebi que vocês trocaram xingamentos, percebi também isso, percebi aquilo. Veja que eu falo percebi. Quando a gente fala percebi, é a sua percepção, que pode estar certa e pode estar errada. Então você não afirma, você diz, percebi, senti isso. Você está falando de você, do que você sentiu, do que você percebeu. Que é diferente de atestar, né? Dizer, eu vi isso, vi aquilo outro. Né? Então tem diferença nisso também. Agora, eu prefiro, como eu falei, fazer perguntas. Então, numa situação como essa, o que eu faria? Olha, eu percebi que aconteceu algo diferente, vocês elevaram o tom de voz hoje. O que aconteceu? Você pergunta para a pessoa.
e espera que ela diga o que aconteceu, do ponto de vista dela. E aí, passa o seguinte, vamos lá, a pessoa descreveu toda a situação, já deu o relato dela, já descreveu e tudo mais, e você só escutou ativamente todos os detalhes. Passa o seguinte, o que a pessoa diz? O que diz o feedback estruturado, a técnica, né? Diz que você deve dizer quais são os impactos que tem uma atitude como aquela. Ó, a equipe se sente mal, isso gera um clima ruim para todo mundo, isso como é que a gente pode dizer isso, né? Gera um ambiente que não é produtivo, isso gera um ambiente ruim para que todo mundo possa, todo mundo acaba sentindo esse clima, e isso traz um impacto para a empresa, sempre pensando na empresa. Então, de novo, eu estou dizendo, eu estou afirmando. Se eu, ao invés de afirmar, se eu pergunto, ok, mas o que você acha que essa situação pode trazer de impacto aqui para a nossa empresa? E faz a pessoa pensar. Faz ela pensar sobre as atitudes que ela teve. E aí, normalmente, muita gente acaba desviando, né? Acabam dizendo, mas você tem que falar com a outra pessoa, porque ela que falou, ela que... Quando isso acontece, o que a gente faz? Isso, ok, em algum outro momento eu vou conversar com ela, mas nesse momento estamos falando sobre você, sobre a sua situação. Então, vamos lá. Eu preciso que você me diga qual é o impacto que você acha que pode ter para a empresa, para o negócio, uma situação, se essa situação se repetir em algum momento. Veja que quando a gente pergunta, a gente está deixando a outra pessoa fazer a construção lógica, a outra pessoa perceber o que ela está fazendo, perceber onde ela está errando, perceber o que pode ser feito, inclusive no futuro. Como eu falei, escrevemos a situação, falamos sobre os impactos. Você pode perguntar também, como é que você acha que eu me sinto como gestor numa situação dessa? Veja que eu estou perguntando, estou levando a pessoa, estou conduzindo a pessoa a um pensamento com perguntas. Então isso é mais demorado. Isso é mais demorado, porque você pergunta, você não afirma. Mais rápido é você sair afirmando. Tijolada, paulada atrás de paulada. Mas quando você faz as perguntas, você normalmente conduz a pessoa a ter um pensamento, a raciocinar, a pensar uma estrutura lógica sobre tudo aquilo que ela fez e todos os possíveis impactos que podem ter se aquela atitude voltar a se repetir. E aí você pergunta, e o que nós podemos combinar? Você pode ainda fazer essa pergunta, né? O que nós podemos combinar para que isso não volte a acontecer? Veja que eu estou fazendo perguntas, eu não estou afirmando. Então, quando o gestor se coloca numa posição de não afirmação, mas sim de questionar, você tende a ser uma pessoa muito mais bem aceita entre a sua equipe. Você muito provavelmente vai ter uma equipe mais engajada. A equipe vai respeitar mais a sua posição, vai te respeitar mais como gestor. E aí tem gente que acha que vai perder a autoridade com isso. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Porque a autoridade, ela vem do respeito que as pessoas têm por você. E o respeito a gente constrói cada dia com uma sementinha que eu vou colocando, que eu vou plantando em cada colaborador, uma sementinha de respeito. Eu demonstro respeito com as pessoas e as pessoas me devolvem com respeito também. Mas essa construção só é possível quando você sabe justamente qual é o seu lugar, qual é o seu papel como gestor e evita fazer afirmações. Procure fazer boas perguntas. Até porque, eventualmente, a pessoa pode trazer alguma informação nova que você não tinha. Já aconteceu comigo no passado de eu me preparar muito para um feedback. Era uma conversa super difícil que eu ia ter com uma colaboradora e eu comecei descrevendo, usando a técnica, né? Feedback estruturado, tal. Fui seguindo passo a passo da técnica e de repente a pessoa me traz um fato novo que muda completamente toda a minha descrição, toda a minha conversa e derrubou. Naquele momento eu caí, sabe? Vou te pedir desculpa, porque realmente eu não sabia disso. Olha que coisa vergonhosa, né? Eu passei vergonha aquele dia. Mas a gente aprende, né? A gente vai aprendendo. E eu disse, olha, você me desculpa, realmente não sabia, não tinha conhecimento disso. Isso muda completamente tudo aquilo que eu te disse há pouco aqui. Você também tem que ter humildade para reconhecer quando você erra, né? E foi o que aconteceu. Eu errei. Eu saí descrevendo uma situação que não foi bem aquilo que aconteceu. Então,
Isso traz problemas, isso traz dor de cabeça para o futuro. Faz sentido isso que eu estou trazendo para vocês aqui? Quem é que consegue fazer a gestão aí com perguntas? Hein? Perguntando mais do que afirmando. Quem é que usa esse modelo? Esse é um modelo de liderança e de gestão onde você ganha autoridade das pessoas, ganha autoridade sobre as pessoas, ganha o respeito das pessoas, você passa a ser reconhecido, admirado por aquilo que você é, pela gestão, pela liderança que você exerce. Isso faz com que as pessoas trabalhem por você. As pessoas vão trabalhar não pela empresa, eventualmente até pela empresa. Todo mundo obviamente trabalha por dinheiro, mas você trabalhar por um gestor ou por uma gestora que ouve, que escuta, que te questiona, que te pergunta, se coloca no lugar dessa pessoa. Imagina o seguinte, você é chamado para uma conversa, você está com a raiva a 1000, acabou de discutir com uma pessoa, de brigar com uma pessoa. Você quer parar com o seu chefe lá, com a sua chefe, e a pessoa ficar falando para você? É isso que você quer? Vou contar uma história. Teve uma história que aconteceu. Isso, eu tinha 19, 20 anos. Eu trabalhava numa oficina mecânica com meu pai. Logo no início eu percebi que eu não tinha dom para mecânica, né? Eu fui estudar administração justamente por isso, porque eu não tinha dom nenhum para mecânica. E aí eu lembro que numa conversa, né, numa situação com um cliente, o cliente estava enlouquecido, enfurecido, com alguma situação que eu não me lembro agora do que foi, mas ele estava enfurecido, e ele gritava, e meu pai, quanto mais alto o cliente falava, mais alto meu pai falava também, e eles já estavam perdendo a razão, já estava num ambiente muito, muito ruim. Ele disse, calma. Deixa eu entender o que aconteceu. E deixa a pessoa falar. E deixei o cliente falar. E ele falou, com raiva, falando, esbravejando, com ódio danado. Quanto mais ele falava, quanto mais alto ele falava, mais baixo eu fazia as perguntas. Um tom cada vez mais baixo, mais... Ok, estou lhe entendendo, estou lhe ouvindo, mas eu quero lhe prestar um melhor atendimento, quero saber no detalhe o que está acontecendo. Você pode escrever um pouquinho mais sobre isso? E por que aconteceu isso? E fui perguntando cada vez mais baixo. Isso foi fazendo com que para que ele pudesse me escutar, ele teria que falar mais baixo. Então ele começou a falar mais baixo também, tendo que abaixar o tom de voz. Só que ele falou. De repente, quando ele percebeu, e eu lembro que ele falou isso, ele disse, cara, deixa eu te dizer, eu acho que eu e teu pai, a gente se perdeu em algum momento aqui. O problema nem é tão grave assim. Daria pra gente ter contornado e ter resolvido essa situação conversando. Só que a gente se exaltou e a gente se perdeu. Mas agora eu tô vendo que o problema nem é tão grave assim. Nem é tanto problema assim. Quando uma pessoa está com raiva, está desequilibrada, está fora do seu ambiente controlado, é difícil de você trazer argumento lógico, porque o lado emocional da pessoa está falando mais alto. Ela está com as emoções à flor da pele, então dificilmente você vai conseguir controlar a situação. Então, numa situação com um colaborador, você acha que a pessoa com raiva, a pessoa enlouquecida, ela vai realmente raciocinar se você simplesmente sair falando e descrevendo uma situação que aconteceu? Muito provavelmente não. Agora, se você dá espaço para que ela fale, é muito provável que a pessoa saia dessa reunião de feedback pedindo desculpas por tudo que aconteceu. Porque ela falou, ela foi ouvida. Você deu importância para os sentimentos dela. Você prefere alguém que te escute, dê importância para os teus sentimentos e diga que te compreende? Você pode compreender e não concordar. Você pode não concordar com as atitudes, mas você pode entender a pessoa. Você pode compreender ela. Não, eu estou aqui fazendo o exercício aqui, me colocando no teu lugar para te entender. Eu te entendo. Mas ao final, eu posso não concordar com as atitudes. Então, na posição de gestão, quando você faz mais perguntas, quando você dá espaço para que as pessoas falem, você tende a ser mais reconhecido, mais valorizado, ter um time mais engajado, as pessoas trabalhando por você. É isso que acontece, essa mágica acontece. Se você não faz isso, experimente a partir de amanhã. Você vai ver que vai funcionar. Faz sentido?
Faz sentido para vocês aí? Estamos aqui hoje, 5 de março, 19h41. E a gente está falando de gestão, hein? Quarta-feira de cinzas, quem diria? E a gente fazendo uma live para falar de gestão, né? Eu torci tanto para Portela, mas não teve jeito, né? Portela não ganhou. Deu beija-flor na cabeça. Tá bom, é tudo certo. É isso, né, Paloma? É isso. Então, gente, para que você tenha uma gestão equilibrada, você precisa reconhecer que a sua postura como gestor ou como gestora precisa ser uma postura equilibrada também. E aí, para que você tenha essa postura equilibrada, você precisa de um conjunto de coisas. Você precisa ter uma organização de propósito, objetivo, indicadores, metas, recompensas. A parte lógica da gestão precisa funcionar bem. A parte dos números. Porque nenhuma empresa, nenhum negócio, nenhuma área, nada sobrevive sem números. A gente é pago para entregar resultado. Então você precisa das principais métricas, dos principais indicadores. Se você não tem isso construído, construa. Ah, mas tem o da empresa, a gente trabalha com os indicadores da empresa. A experiência me diz que os indicadores da empresa são muito distantes da realidade da sua equipe e engajam muito pouco. Então, se você não tem indicadores específicos para a sua área, construa. Obviamente que eles precisam estar alinhados com os indicadores estratégicos da empresa, mas construa os indicadores com aquilo que a sua área precisa entregar. Então, essa lógica ela precisa existir. Tá? E não é do nada que surgem os indicadores. Você tem um passo a passo para fazer um diagnóstico da gestão, para entender quais são as principais entregas que você precisa fazer, quais são as principais partes interessadas do seu negócio, da sua área, do seu setor. E aí você começa a trabalhar para construir essa parte racional, essa parte lógica da sua área, do seu setor, do seu negócio. Ter a parte lógica e racional vai manter as pessoas olhando para aquilo que realmente precisa ser entregue. Fechou? Agora tem um outro lado comportamental e de técnica de gestão que o gestor também precisa conhecer. Você precisa de habilidades de comunicação, como eu falei aqui, para fazer boas perguntas, para perguntar da melhor maneira para as pessoas, usar o tom de voz adequado, usar a linguagem corporal adequada na sua comunicação, para evitar movimentos que façam com que você seja interpretado de uma forma errada. Então tudo isso é importante. Você saber fazer um bom discurso. Eventualmente você tem que fazer um discurso para a sua equipe, você tem que mobilizar as pessoas. Como é que você faz? Você tem técnica para isso também. Você tem que conhecer as principais técnicas de feedback, de acompanhamento dos resultados. Você precisa ter momentos e condições para fazer com que o seu time esteja mobilizado e analisando os principais resultados, as principais métricas. Tem movimentos e momentos para que o time possa melhorar os processos. O time mesmo constrói isso. Você só vai criar as condições, você vai organizar aquele momento para que as pessoas realmente possam pensar. Como que a gente melhora o nosso processo? Como que a gente melhora o nosso resultado? Como que a gente melhora as nossas entregas? O que a gente poderia inovar? Então o gestor precisa conduzir dessa maneira. Então, quem quiser saber um pouco mais sobre isso, quem quiser trabalhar todas essas técnicas de gestão, nós temos um programa que é o Liderar é Simples. Para saber mais, www.lideraresimples, tudo junto, sem acento.com.br, e lá você tem todas essas técnicas. Como que você faz um diagnóstico da sua área, do seu setor, para você descobrir quais são as principais entregas que você precisa fazer. Aí você constrói os principais direcionadores, você constrói objetivos, indicadores, metas, recompensas financeiras e não financeiras. Lá eu tenho conjunto de técnicas de comunicação, de acompanhamento, sistemas de reuniões, como trazer as evidências de resultado para apresentar e demonstrar as entregas que você está fazendo para melhorar e continuar evoluindo na sua carreira, como fazer a sucessão para que você não fique preso a uma área onde você não tem alguém para deixar no seu lugar e isso impedir a sua evolução. Tem as técnicas também de persuasão, que são técnicas importantes para que você possa ter times cada vez mais mobilizados, mais engajados. Então, gente, para que você possa ter tudo isso, está tudo
dentro desse programa num passo a passo detalhado para você sair do caos e entregar muito resultado e conseguir realmente destravar a sua gestão. Todo esse programa ainda tem um bônus, tem um e-book que eu escrevi que trata dos gatilhos mentais, né? Que é o Guia da Persuasão para a Liderança, é um e-book que eu escrevi, onde tem os principais gatilhos mentais, os principais mecanismos de influência que você pode exercer com a sua equipe. Tem gatilho mental da reciprocidade, prova social, prova, autoridade, enfim, tem muita coisa lá. Muita coisa boa para você construir e persuadir e aprender a persuadir as pessoas para que você possa ter melhor argumentação, melhor posicionamento nas suas reuniões, melhor posicionamento quando você for questionado sobre algo. Então tudo isso faz parte desse programa, tá bom? Além disso, tem um acompanhamento. O acompanhamento são momentos comigo, online e ao vivo, para que eu possa avaliar como é que está sendo implementado esse modelo na sua gestão. Ok? Para saber mais, www.lideraresimples, tudo junto, sem acento.com.br, tá bom? E eu acho que por hoje é isso. Eu ainda tenho uma mentoria para fazer agora às 20 horas, ainda temos 12 minutos até a próxima mentoria. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário, eu estou à disposição por aqui. Beleza? Eu estou à disposição. E se quiserem também depois mandar mensagem no privado, né? Contando um pouquinho da sua realidade, da sua situação, do seu contexto, do seu momento, eu também fico à disposição para a gente bater esse papo. Tá certo? Agradeço demais quem ficou por aqui, quem me acompanhou na noite de hoje. Desejo que vocês tenham uma gestão equilibrada, com muito sucesso, com muita felicidade, com muita paz. Que vocês consigam os resultados que vocês precisam. Tá bem? Eu que agradeço, Paloma. Obrigado por participar. Que bom que você gostou. Que bom que você gostou. Certo, gente? Então tá bem. Um forte abraço para todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.